Parte: o início do amor. A história começa com o encontro de Beatriz e Miguel, um casal que parecia ter tudo para ser feliz. Beatriz, uma mulher de sorriso encantador e olhar profundo, trabalhava como designer em uma pequena empresa em Lisboa. Miguel, por outro lado, era um empresário jovem e promissor, conhecido por sua inteligência e charme. Eles se conheceram em uma festa de amigos em comum e, logo de cara, algo diferente aconteceu entre eles. A química era inegável, e ambos se sentiam atraídos de uma maneira única. Nos primeiros meses, o relacionamento deles parecia perfeito. Eles passavam horas conversando sobre tudo e nada, rindo das mesmas piadas, e compartilhando sonhos e planos para o futuro. Miguel sempre demonstrava ser um homem dedicado, carinhoso e cheio de atenções. Beatriz sentia que havia encontrado o homem dos seus sonhos. Tudo parecia tão certo, tão fácil. Mas o que Beatriz não sabia era que, ao longo do tempo, Miguel estava escondendo algo de ela. Ele começou a se afastar, arrumando desculpas para as suas ausências e dizendo que estava muito ocupado com o trabalho. Ela, apaixonada e confiando plenamente nele, não questionava. A felicidade deles parecia imbatível, mas a sombra da dúvida começava a se formar sem que ela percebesse. Miguel estava com uma outra mulher. A primeira vez que Beatriz suspeitou foi em um jantar que ele marcou com ela. Ele parecia distante, mais preocupado com o celular do que com a conversa. Beatriz, sem entender muito bem, tentou ignorar o sentimento crescente de insegurança. Ela acreditava que tudo aquilo poderia ser apenas uma fase do trabalho estressante de Miguel, uma preocupação que todos passavam em algum momento. Mas, infelizmente, ela estava começando a entrar em um ciclo perigoso de autossabotagem emocional. Miguel, por dentro, estava preso a um dilema. Ele amava Beatriz, mas se sentia atraído por outra mulher, alguém que o desafiava de maneiras diferentes. Seu nome era Clara, e ela era uma amiga de infância que, por acaso, havia reaparecido em sua vida. Inicialmente, o que parecia ser apenas uma amizade renovada começou a se transformar em algo muito mais. Miguel se viu envolvido com Clara, e a mentira se espalhou. Agora, ele estava dividido. Sabia que estava traindo Beatriz, mas não sabia como lidar com os sentimentos que surgiam dentro de si. A culpa o consumia, mas o desejo pela novidade e pela excitação o mantinha próximo de Clara. Ele já não sabia o que fazer. E essa confusão só piorava a cada dia. Beatriz, por sua vez, continuava a viver no mundo perfeito que ela mesma havia criado para si. Ela via Miguel como o amor da sua vida, alguém com quem construiria um futuro brilhante. Mal sabia ela que, por trás dos sorrisos e das promessas, seu mundo estava prestes a desmoronar. Agora, a história começa a ganhar um rumo mais sombrio. O destino de Beatriz e Miguel estava prestes a se transformar. Mas será que Beatriz descobriria a traição? Ou ela continuaria a viver na ilusão do amor perfeito? A segunda parte vai revelar o primeiro grande choque. 2. Parte: o segredo revelado. O relacionamento de Beatriz e Miguel estava em um ponto de estabilidade superficial, mas a tensão era palpável. A confiança de Beatriz em Miguel começava a se misturar com os primeiros sinais de desconfiança. As ausências de Miguel eram cada vez mais frequentes e, quando estava em casa, ele parecia sempre distraído, com os olhos fixos no celular ou pensando em algo distante. Beatriz não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela sentia a distância, mas não queria acreditar no pior. Foi uma tarde qualquer, em que Beatriz decidiu preparar um jantar especial para Miguel, esperando reavivar a chama do relacionamento. Ela comprou o vinho que ele adorava, preparou o prato que mais gostava, e decorou o ambiente com velas. Quando Miguel chegou, ele parecia cansado, mas com um sorriso forçado. Algo não estava certo. Beatriz percebeu, mas tentou ignorar. Queria que aquela noite fosse perfeita, mas Miguel mal prestou atenção ao que estava acontecendo ao seu redor. Após o jantar, enquanto Miguel tomava uma taça de vinho, Beatriz decidiu perguntar diretamente sobre o que a estava incomodando. Miguel, você está me escondendo algo? Ela perguntou, tentando esconder a insegurança em sua voz. Ele olhou para ela, visivelmente surpreso, e riu nervosamente. Nada disso, amor. Só estou muito ocupado no trabalho, ele respondeu, sua voz mais suave do que o normal. Mas Beatriz sabia que havia algo errado. Naquela noite, enquanto Miguel dormia ao seu lado, Beatriz não conseguiu mais dormir. Sua mente estava cheia de perguntas e suas dúvidas não a deixavam em paz. Ela decidiu fazer algo que nunca imaginou que faria: verificar o celular de Miguel. Seu coração batia forte enquanto ela desbloqueava o aparelho, sem saber o que encontrar. Ela abriu as mensagens, e o que viu fez seu mundo desabar. Havia conversas com Clara, muitas mensagens trocadas durante as semanas anteriores. Mensagens de carinho, fotos e palavras que Beatriz nunca imaginou que Miguel fosse dedicar a outra pessoa. A dor que Beatriz sentiu naquele momento foi indescritível. Era uma dor profunda,
que parecia cortar sua alma. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo, mas, ao mesmo tempo, sabia que não havia como negar. Miguel estava tendo um caso com Clara. O choque foi tão grande que Beatriz mal conseguiu respirar. Ela sentiu uma onda de raiva e tristeza tomando conta de si. Durante horas, ela ficou em silêncio, processando a dor da traição. Cada palavra que ela leu nas mensagens parecia uma lâmina cortando o que restava de sua confiança em Miguel. Ela sabia que tinha que confrontá-lo, mas também sentia um medo profundo do que aconteceria quando as palavras saíssem de sua boca. No dia seguinte, Beatriz encontrou Miguel em casa, sentado no sofá, ainda parecendo distante. Ela não conseguia mais olhar para ele sem ver a mentira estampada em seu rosto. Com a voz tremendo, ela finalmente perguntou: Miguel, você tem algo a me contar? Miguel olhou para ela, a expressão em seu rosto mudando de surpresa para culpa. Ele sabia que o momento tinha chegado, que ela sabia. E foi então que ele, com um peso nos ombros, admitiu a verdade. Sim, Beatriz. Eu te traí, disse ele, sem conseguir olhar diretamente nos olhos dela. A confissão foi um soco no estômago de Beatriz. Ela não conseguia acreditar que, depois de tudo, ele havia sido capaz de fazer isso com ela. Ela o amava tanto, e agora tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Beatriz se levantou, dando um passo para trás, como se quisesse fugir da dor que a consumia. Como você pôde, Miguel? Ela perguntou, a voz tremendo de raiva e tristeza. Eu te amava. Eu te dei tudo. E você me traiu com ela. Miguel não sabia o que responder. As palavras falharam. Ele não conseguia justificar o injustificável. Naquele momento, Beatriz sabia que o que estava construído entre eles havia sido destruído. As promessas, os sonhos, o amor que ela acreditava que existia entre eles, tudo tinha sido uma mentira. Ela sentiu uma dor insuportável, uma mistura de raiva e tristeza que a consumia por dentro. Mas ela não iria ficar ali, esperando que Miguel a explicasse. Ela sabia que, no fundo, nada poderia consertar o que ele havia feito. Então, ela fez o que achava ser o melhor para ela, pegou suas coisas e saiu da casa que compartilhavam. Ela não olhou para trás. O que restava do relacionamento agora era apenas um vazio, uma lembrança dolorosa de algo que nunca mais poderia ser o mesmo. Beatriz saiu pela porta, deixando Miguel para trás, e a dor de uma traição que ela jamais imaginou que viveria. Ela estava quebrada, mas sabia que precisava se reerguer. O futuro agora parecia incerto, mas uma coisa ela sabia: não iria mais ser a mulher que aceitava ser enganada. O próximo capítulo seria sobre sua recuperação, e sobre como ela iria superar o que ele fez. Mas, para Miguel, as coisas não seriam tão simples. Ele pensava que poderia continuar com Clara, mas logo ele perceberia que, ao perder Beatriz, havia perdido algo muito mais importante do que ele imaginava. 3. Parte, a culpa e a solidão. Após a saída de Beatriz, Miguel ficou sozinho em casa, perdido em seus próprios pensamentos. Ele se sentou no sofá, olhando para o vazio. Não sabia o que fazer, nem o que sentir. A culpa o corroía por dentro, mas ao mesmo tempo, ele não sabia como lidar com as consequências de suas ações. Ele amava Beatriz, mas a verdade é que nunca soubera lidar com o que sentia por Clara. Ela havia sido a distração, a aventura que o tirava da rotina, mas ele nunca imaginou que isso poderia custar o que ele mais amava. Miguel pensava em ligar para Beatriz, pedir desculpas, tentar explicar, mas ele sabia que nada disso seria suficiente. Ele havia quebrado a confiança dela de uma forma irreparável. Ele sabia que estava errado, mas não conseguia entender por que se deixou envolver de tal maneira. Sua cabeça estava uma bagunça. Ele tinha jogado tudo fora por uma paixão momentânea, e agora, estava completamente sozinho. Enquanto isso, Beatriz estava longe, tentando seguir em frente, mas a dor da traição ainda a consumia. Ela havia saído de casa, mas onde quer que fosse, o peso do que aconteceu parecia estar sempre com ela. A cada passo que dava, a cada dia que passava, ela sentia o vazio que Miguel havia deixado. Ela se sentia fraca e desamparada, como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Mas ao mesmo tempo, havia uma pequena chama dentro de si, dizendo-lhe que ela precisava ser forte, que ela poderia superar aquilo. A dor que Beatriz sentia era física. Ela tinha a sensação de que seu peito estava esmagado, de que a felicidade que ela imaginava ter ao lado de Miguel agora havia desaparecido. Mas o que a surpreendia era que, mesmo com toda a tristeza, ela ainda amava Miguel, mesmo sabendo o que ele havia feito. Ela queria entender por que ele fez aquilo, queria respostas, mas, ao mesmo tempo, sabia que as palavras dele não iriam mudar a realidade. Foi então que ela teve uma conversa com sua amiga Sofia, alguém que sempre esteve ao seu lado, alguém que sabia de todas as suas angústias. Beatriz desabafou sobre o que aconteceu, falou sobre a dor, sobre a traição,
e sobre como sentia que nunca mais poderia confiar em ninguém. Sofia a ouviu atentamente, sem julgá-la, e quando Beatriz terminou, Sofia simplesmente disse: às vezes, a pessoa que mais te machuca é a que você mais ama, mas isso não significa que você tenha que permitir que essa dor defina sua vida. Essas palavras tocaram Beatriz de uma maneira profunda. Ela sabia que não poderia ficar presa a esse sofrimento para sempre. Ela precisava seguir em frente, precisava se curar. Miguel, por mais que tenha sido um amor de sua vida, agora fazia parte de um passado que ela não podia mais carregar. Enquanto isso, Miguel tentava se reconectar com Clara. Mas o que ele não percebia era que, ao tentar buscar um conforto em outra pessoa, ele estava apenas afundando mais fundo em sua própria solidão. Clara não era Beatriz. Clara não tinha o mesmo olhar acolhedor, não tinha o mesmo carinho, e as palavras de conforto que ele buscava não eram sinceras. Clara, embora estivesse disposta a continuar o relacionamento, não era a mulher que Miguel realmente queria. Ele sabia disso, mas não conseguia voltar atrás. Em uma noite fria, Miguel ligou para Beatriz. O som do telefone tocando era agonizante. Ele esperou ansiosamente, mas sabia que não deveria esperar uma resposta fácil. Quando finalmente ouviu a voz dela na linha, seu coração bateu mais rápido. Beatriz, disse ele, a voz embargada, eu sei que errei, e não sei como pedir desculpas pelo que fiz. Eu me perdi, eu te magoei, e agora percebo que o que eu tinha com você era o mais real de tudo. Eu não quero mais essa vida de mentiras. Eu te amo. Beatriz ficou em silêncio do outro lado da linha. Ouvia as palavras de Miguel, mas não sabia o que responder. O amor que ela ainda sentia por ele era real, mas a dor da traição a impedia de ver com clareza. Ela respirou fundo antes de falar. Miguel, você me traiu. Você destruiu a confiança que eu tinha em você. Não sei se posso te perdoar. Havia algo nas palavras de Beatriz que mexeu profundamente com Miguel. Ele queria que ela o perdoasse, mas sabia que isso era algo que ele não merecia. Ele estava começando a perceber a magnitude do erro que cometeu. Ele sentia falta dela, queria voltar ao que tinham, mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia apagar o que fez. Após alguns segundos de silêncio, Beatriz falou novamente, mas dessa vez sua voz estava mais firme, decidida. Eu preciso seguir em frente, Miguel. E eu espero que, algum dia, você também consiga encontrar o que realmente importa. Miguel não conseguiu responder. Ele ouviu o silêncio no final da linha e soube que, naquele momento, tudo estava perdido. A traição havia arruinado qualquer chance de recomeço. Beatriz desligou o telefone e sentiu uma onda de tristeza e alívio ao mesmo tempo. Ela havia tomado a decisão certa, mas isso não a impediu de sentir a perda de tudo o que acreditava ser real. Ela estava começando a entender que, mesmo no meio da dor, havia algo mais importante, a sua própria recuperação, o seu próprio caminho. Miguel ficou ali, sozinho, com a culpa pesando sobre ele. Ele havia perdido o que mais amava, e agora não sabia como lidar com o vazio que se formava dentro de si. Ele sabia que não merecia o perdão de Beatriz, mas, mais do que tudo, ele sabia que nunca mais seria o mesmo. O que acontecerá a seguir? Será que Miguel aprenderá alguma lição com tudo isso? Ou ele continuará preso a seus próprios erros? Beatriz, por sua vez, conseguirá superar a dor. O caminho deles parece estar cada vez mais separado, mas quem sabe o futuro? 4. Parte, a solitude de Miguel e o recomeço de Beatriz. Miguel não conseguia parar de pensar em Beatriz. A conversa que teve com ela ao telefone foi um choque que ele não conseguia digerir. Ele sabia que estava pagando o preço de suas escolhas, mas não entendia como havia chegado até ali. Clara, embora estivesse fisicamente ao seu lado, nunca conseguiu preencher o vazio que ele sentia. A cada dia que passava, ele percebia mais o quanto seu relacionamento com Beatriz significava para ele. Mas, ao mesmo tempo, a culpa o engolia por dentro. Ele não sabia como sair daquele labirinto de erros e arrependimentos. No trabalho, Miguel já não se concentrava nas suas tarefas. Sua mente estava sempre voltada para Beatriz, imaginando o que ela estaria fazendo, como ela estava lidando com tudo aquilo. Ele tentava se convencer de que merecia a solidão, mas, na verdade, a solidão o estava consumindo. O vazio de sua vida parecia mais profundo a cada dia. Miguel não sabia se conseguiria voltar ao ponto em que ele e Beatriz estavam antes da traição. A cada passo, a cada lembrança, ele se sentia mais distante do que eles foram. Enquanto isso, Beatriz estava tentando encontrar forças para seguir em frente. Ela sabia que o processo de cura não seria fácil, mas estava determinada a não deixar que a traição de Miguel definisse sua vida. Nos dias que se seguiram, ela se concentrou em si mesma. Começou a retomar suas atividades favoritas, se reconectando com amigos e buscando forças para se curar. Não queria ser a mulher que se consumia pela dor. Sabia que merecia algo melhor,
e precisava se lembrar disso todos os dias. A primeira coisa que Beatriz fez foi procurar terapia. Ela sabia que precisava de ajuda para lidar com a dor e, acima de tudo, para entender como seguir em frente depois de uma traição tão devastadora. Na terapia, ela começou a perceber que o sofrimento que sentia não era apenas pela perda de Miguel, mas também pela perda da confiança nela mesma. Ela havia colocado tanto de sua felicidade nas mãos de alguém, que agora se via perdida. O tempo começou a passar, e Beatriz, embora ainda sentisse a dor da traição, começou a se reconstruir. Ela focou em seu trabalho, em seus hobbies, e, principalmente, em seu próprio bem-estar. Ela começou a fazer viagens curtas, conhecer novos lugares e pessoas, e, aos poucos, foi recuperando sua alegria de viver. A cada pequeno passo, ela se sentia mais forte. Porém, um dia, depois de alguns meses, Beatriz foi surpreendida por uma mensagem. Era de Miguel. Ele pediu para vê-la, para conversar. No começo, ela hesitou, sem saber se estava pronta para encarar o homem que havia destruído sua confiança. Mas, ao mesmo tempo, sentia que precisava ter essa conversa para fechar um ciclo. Ela marcou o encontro, mas, desta vez, sabia que a situação seria diferente. Ela não era mais a mulher que aceitaria desculpas fáceis. Ela havia se transformado. Quando Beatriz entrou no café onde se encontraram, viu Miguel sentado à mesa, mais magro, com o rosto visivelmente marcado pela culpa e arrependimento. Ele parecia mais vulnerável do que nunca, e isso a fez questionar por um momento se ainda havia algo de bom nele. Mas ela não podia esquecer o que ele fez, e sabia que, por mais que as palavras dele tivessem algum peso, nada poderia apagar a dor. Beatriz, disse Miguel com a voz trêmula, eu sei que não mereço nada de você, mas eu preciso que saiba o quanto estou arrependido. Eu te traí, e sei que isso foi imperdoável. Eu te amo e queria poder voltar atrás. Eu percebo agora o quanto você era a pessoa que eu queria ao meu lado. Percebo agora que eu te perdi, e foi tudo por causa da minha própria fraqueza. Beatriz o ouviu em silêncio. Ela olhou para ele, e por um momento, sentiu uma pequena dor no peito. Ela ainda o amava de uma forma, mas agora ela sabia que o amor não era suficiente para apagar o que ele fez. Ela suspirou profundamente antes de falar. Miguel, eu amava você. Eu me entreguei completamente ao nosso relacionamento. Mas a verdade é que você não apenas me traiu, você me traiu com a minha confiança. Eu não posso mais ser a mulher que vive em função de outra pessoa. Eu preciso de mim mesma agora, e você não tem mais espaço na minha vida. Havia uma tristeza no olhar de Beatriz, mas também uma força que ela nunca tinha mostrado antes. Ela sabia que estava fazendo a coisa certa, mesmo que isso a machucasse profundamente. Ela estava finalmente se libertando das correntes da traição. Miguel, com lágrimas nos olhos, não conseguiu dizer mais nada. Ele sentiu que não havia mais o que fazer. Ele havia perdido Beatriz de uma forma irremediável. Ele sabia que, ao procurar Clara, estava tentando preencher um vazio, mas o que ele realmente procurava era o perdão que nunca seria dado. Ele levantou a cabeça, tentando conter as lágrimas, e disse apenas, eu entendo. Eu só queria que você soubesse que você sempre será a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Beatriz se levantou da mesa, sem dizer mais nada. Ela sabia que aquele era o último capítulo de sua história com Miguel. Ela estava partindo para um novo começo, onde a traição não tinha mais poder sobre ela. E enquanto ela caminhava para fora do café, sentiu um alívio pela primeira vez em meses. Ela havia encontrado seu caminho de volta para si mesma. Miguel ficou ali, sozinho, mais uma vez. Ele havia perdido tudo, e agora se via preso à solidão que ele mesmo havia criado. O arrependimento não era suficiente para curar a dor que ele sentia, mas talvez, de alguma forma, fosse o início de um aprendizado doloroso. O futuro de ambos estava em direções opostas. Beatriz estava se reconstruindo, passo a passo, e Miguel, por sua vez, agora teria que enfrentar a consequência de seus atos. E enquanto os dois seguiam em frente, o peso da traição seria algo que os acompanharia por muito tempo. 5. Parte, a superação e o perdão. Beatriz seguiu sua vida, agora completamente voltada para si mesma. Ela sentia que o processo de cura havia começado, embora fosse lento e doloroso. O encontro com Miguel, embora fosse uma despedida emocional, havia sido a última etapa do seu recomeço. Ela sabia que, a partir daquele momento, tudo o que acontecesse com ela dependeria exclusivamente dela mesma. Não mais de Miguel, não mais de ninguém. Apenas dela. Ela começou a focar em seu trabalho com renovada energia. As horas que passava em frente ao computador, agora não eram mais apenas uma forma de escapar. Ela redescobriu a paixão pela sua profissão e começou a se destacar em novos projetos. As viagens, que antes eram um simples alívio, se tornaram momentos de autodescoberta. Beatriz viajava sozinha, descobrindo novos lugares, culturas e pessoas.
Cada nova cidade, cada novo amigo, trazia algo de importante que ajudava a preencher o vazio que ela sentia, mas de uma forma saudável. Ela estava aprendendo a se reconstruir. Mas o processo não era linear. Houve dias em que a dor ainda batia à porta, especialmente nas noites solitárias, quando o silêncio a envolvia e as lembranças de Miguel vinham como uma tempestade. Ela pensava em como tudo começou, como ele a fez se sentir especial, como ele conquistou seu coração com promessas de amor eterno. Mas Beatriz agora sabia que promessas vazias não valiam nada se não houvesse respeito. E, por mais que a saudade de Miguel ainda doía em alguns momentos, ela havia entendido que aquele relacionamento não era saudável para ela. Ela não poderia mais viver em função de alguém que a havia destruído com mentiras. Miguel, por outro lado, estava em um estado de lamento constante. Ele havia se afastado de Clara, porque agora ela parecia ser apenas uma distração temporária para os seus sentimentos de culpa. Miguel não sabia como lidar com a dor de perder Beatriz. Durante as semanas que se seguiram ao último encontro, ele se afundou mais e mais em seu arrependimento. Tentou conversar com amigos, tentou buscar ajuda psicológica, mas algo em seu interior lhe dizia que ele não merecia ser ajudado. Ele sentia que estava sendo punido, e talvez fosse isso que ele merecesse. Ele sentia a ausência de Beatriz como um buraco que ele não conseguia preencher. Foi então que, depois de muito tempo, Miguel teve uma conversa sincera consigo mesmo. Ele percebeu que o que realmente precisava era do perdão, não de Beatriz, mas de si mesmo. Ele havia se perdido no egoísmo, no desejo de algo que não era verdadeiro. Ele entendeu que, enquanto tentasse se agarrar ao passado, não poderia seguir em frente. Miguel sabia que sua redenção não dependia de outras pessoas. Ele precisava mudar por ele mesmo. Uma noite, depois de refletir profundamente, Miguel decidiu escrever uma carta para Beatriz. Era a última coisa que ele faria por ela. Não esperava uma resposta, não queria que ela voltasse para ele, mas sabia que precisava se despedir de uma maneira mais digna. Ele sentou-se diante da folha em branco e, com a mão trêmula, escreveu: Beatriz, sei que a dor que te causei não pode ser apagada com palavras. Eu te traí de uma maneira que não tem justificativa, e entendo perfeitamente o quanto você sofreu por minha causa. Eu sou o único culpado, e sei que você merece alguém melhor, alguém que saiba te dar o valor que você sempre mereceu. Eu, por um longo tempo, vivi com a ilusão de que poderia ter tudo. Mas a verdade é que eu estava destruindo a única coisa que realmente valia a pena em minha vida. Eu nunca vou me perdoar por ter feito isso com você. Mas, acima de tudo, eu te agradeço por tudo o que você foi para mim, por me mostrar o verdadeiro significado do amor. Talvez, um dia, eu me torne uma pessoa melhor, mas sei que você não será mais parte disso. Eu espero, do fundo do meu coração, que você encontre a felicidade que eu não soube te dar. Miguel guardou a carta e, em um impulso, decidiu não enviá-la. Ele sabia que aquilo era o que ele precisava para fechar o ciclo. Ele não precisava de uma resposta, não precisava de nada que o reconectasse com o passado. Ele precisava de liberdade. E, ao deixar a carta guardada, ele entendeu que estava deixando para trás a culpa que o consumia. Enquanto Miguel tentava encontrar seu caminho para a redenção, Beatriz estava mais forte do que nunca. O tempo e suas experiências a fizeram perceber que a verdadeira felicidade não depende de ninguém além de nós mesmos. Ela havia aprendido a se valorizar, a se priorizar, e isso era o suficiente para seguir em frente. Ela sabia que o que Miguel fez a magoou profundamente, mas ela não poderia deixar que ele fosse o ponto final de sua história. Ela queria ser a protagonista de sua própria vida. Um dia, ao revisar seu calendário, Beatriz percebeu que já havia-se passado um ano desde a traição. Um ano de sofrimento, mas também de crescimento. Ela se deu conta de que, apesar de tudo, havia se tornado uma pessoa mais forte, mais consciente de suas próprias necessidades e desejos. Ela havia encontrado paz dentro de si mesma. E isso era tudo o que ela precisava. Em uma tarde tranquila, Beatriz foi até o local onde havia conhecido Miguel pela primeira vez, o café onde o destino a uniu a ele. Ela se sentou sozinha, saboreando seu café e refletindo sobre tudo o que passou. Não havia mais dor, apenas aceitação. Ela não precisava mais de respostas, nem de justificação. Ela estava em paz consigo mesma. O que ficou no passado, ficou lá. Ela estava pronta para o futuro. E, assim, enquanto Beatriz e Miguel seguiam suas vidas, ambos entendiam que o verdadeiro perdão não significava esquecer, mas aprender a viver com o que aconteceu e seguir em frente. Para Beatriz, isso significava viver sua vida com um coração aberto, mas agora, com mais sabedoria. Para Miguel, significava, finalmente, aceitar que o perdão que ele buscava estava dentro dele mesmo. 6. Parte, o caminho da reconciliação e o fim de um ciclo. Beatriz havia finalmente encontrado a paz que tanto buscava. O tempo, as viagens e os momentos de introspeção a ajudaram a perceber que,
por mais que Miguel tivesse sido uma grande parte de sua vida, ele não poderia mais ser a chave para sua felicidade. Ela havia redescoberto quem era, o que desejava e o que precisava para ser feliz. Agora, ela estava em um lugar emocionalmente mais saudável, mais forte do que nunca. A dor da traição, embora ainda estivesse presente em sua memória, já não tinha poder sobre ela. Ela sabia que havia dado o melhor de si, e, por mais difícil que tivesse sido, ela estava pronta para seguir em frente. Miguel, por outro lado, ainda estava lidando com os resquícios da culpa e da dor que a traição lhe causara. Mas algo havia mudado nele. Ele começou a perceber que sua jornada de redenção não estava ligada a Beatriz, mas a ele mesmo. Ele precisava se tornar uma pessoa melhor, não para conquistar Beatriz de volta, mas para ser alguém digno de si próprio. Ele finalmente entendeu que a mudança verdadeira começa de dentro para fora. Sua busca por desculpas não tinha mais sentido, pois ele já sabia que o perdão, se viesse, teria que vir de sua própria capacidade de mudar. Foi durante uma dessas jornadas de autodescoberta que Miguel decidiu, pela primeira vez, se afastar completamente de seu passado com Beatriz. Ele entendeu que não era justo que ela fosse constantemente lembrada da dor que ele causou. Era hora de ele seguir seu próprio caminho. Ele se mudou para outra cidade, onde começou a construir uma nova vida. Embora o peso da culpa nunca o deixasse por completo, ele sabia que estava dando um passo importante em sua jornada de transformação pessoal. Meses passaram, e ambos seguiram seus caminhos. Beatriz conheceu novas pessoas, começou um novo relacionamento, algo mais leve, mais saudável. Ela não queria apressar as coisas, mas sentia que agora estava capaz de se entregar novamente ao amor sem os fantasmas do passado. Ela se permitiu ser feliz de novo, e, dessa vez, com uma visão mais clara sobre o que significava amar e ser amada. Miguel, em sua nova cidade, começou a trabalhar em projetos sociais, ajudando jovens que, como ele, haviam se perdido no caminho. Ele sentia que, ao ajudar os outros, estava também ajudando a si mesmo. O processo de cura dele não era fácil, mas ele sabia que, finalmente, estava no caminho certo. Foi um ano depois, em um evento de caridade, que Beatriz e Miguel se encontraram novamente. Ambos haviam mudado, mas algo ainda os ligava, o que viveram juntos, o que aprenderam, e a dor que ambos carregavam em seus corações. Quando se viram, o choque foi imediato. Miguel parecia diferente, mais maduro, com uma paz que ela não tinha visto antes. Beatriz, por sua vez, estava mais radiante, mais segura de si mesma. Eles se olharam por um momento, sem saber o que dizer. Miguel foi o primeiro a quebrar o silêncio. Beatriz. Eu só queria que você soubesse que, independentemente do que aconteceu, eu sempre vou desejar o melhor para você. Eu me arrependi de tudo. Eu sou grato por tudo que você me ensinou. Beatriz o observou atentamente e, com um sorriso suave, respondeu: Miguel, você me machucou profundamente. Mas, hoje, eu entendo que aquela dor foi necessária para que eu crescesse. Eu não guardo rancor, e, mais importante, eu aprendi a me perdoar também. Eu sou grata pelo que tivemos, mas, como você, agora sigo em frente. O encontro entre eles foi simples, sem promessas, sem a esperança de que tudo voltaria ao que era antes. Não havia mais espaço para o passado, apenas a aceitação do que ambos viveram. E, naquele momento, com um simples abraço de despedida, eles se separaram mais uma vez. Desta vez, com a consciência de que ambos haviam aprendido a lição mais importante, a de que a felicidade começa dentro de nós mesmos. Beatriz, com um coração mais tranquilo, seguiu sua vida com a certeza de que ela era a protagonista de sua própria história. Miguel, agora mais forte e consciente de seus erros, sabia que o caminho para a redenção não acabava ali, mas que ele havia dado os primeiros passos para se tornar uma pessoa melhor. E, assim, as vidas de Beatriz e Miguel seguiram, cada um em sua jornada, com o peso do passado sendo gradualmente deixado para trás. O perdão, mais do que uma palavra, foi uma ação, um processo. Para ambos, o perdão não significou voltar atrás, mas aprender a caminhar em frente, sem esquecer o que aconteceu, mas sabendo que a vida continua. O que ficou para trás foi uma história de dor e superação, e o que viria pela frente seria uma nova chance de viver, de amar, e de ser feliz. O fim da história, ou talvez, o começo de uma nova.